Porque assim, uma coisa que eu falei, por exemplo, você tem lá a modalidade de fundos de renda fixa, certo? Você pode diversificar com 3, 4 fundos, até 5 fundos. Então, o que você vai fazer? Você vai pulverizar um pouco mais esse investimento para cada fundo. Então, assim, vamos supor que eu vou destinar desse dinheiro, desses 100 mil, eu vou destinar, por exemplo, 30 mil em tesouro. Aí eu posso diversificar com tesouro direto Selic, com tesouro direto pré-fixado, com tesouro direto IPCA. O pré-fixado, ele é mais a longo prazo, ele vai pré-fixar a taxa, depois a gente pode até fazer um episódio explicando um pouco mais, só estou falando que dá para você diversificar dentro do tesouro direto, dá para você diversificar. O IPCA, que é ligado à inflação, você também diversifica, então você consegue diversificar dentro das modalidades, nas submodalidades ou nas categorias de fundo. Estamos aqui em mais um episódio do DZCast. Você encontra o DZCast nas plataformas de stream, principalmente Spotify, e também no canal Dívida Zero do YouTube e lá no Instagram, @Dívida Zero. Eu sou o professor Caê Galvão e eu estou aqui com a Sheila. A Sheila tá até rindo aqui, hein? Sinal que o assunto é bom hoje, hein? Ela tá até rindo. Vamos lá? É um ataque de riso aqui logo no começo. Mas não tem problema não. Vamos lá. Porque falando de investimento, né? A gente fica até... investimento é outra até energia, está de graça. Né? É outra energia. Antes de começar, deixa eu passar alguns recados aqui para você. Um recado que eu tenho aqui. O livro Dívida Zero. A gente está com um QR Code aqui, tá? E dentro desse QR Code, quem comprar o livro aqui, eu vou estar liberando aqui, né, algumas aulas básicas sobre investimento. Isso mesmo, algumas premissas básicas sobre investimento. No livro eu falo sobre investimento, tem um capítulo que eu me aprofundo nessa parte de investimento, diversificação, como abrir conta numa corretora, tudo isso. Então, quem comprar o livro, nesse QR Code aqui, nesse código aqui, vai ganhar isso, né? Algumas aulas aí, tá bom? E a gente vai falar de um assunto hoje muito legal aqui, que a gente gosta, né? Qual que é o assunto hoje, Sheila? Por isso que eu tô rindo, é coisa boa, assim, como investir de 100 a 100 mil reais. Quais são os primeiros passos, professor, que a gente tem que dar aí no mundo dos investimentos? Mas posso investir 100 reais aí tão pouquinho assim? Será que pode? Eu acho que pode até com menos, né? Pode até com menos. Eu ia colocar de 1 a 1 milhão, mas esse fica para um próximo vídeo. Vamos falar de 100 a 100 mil. Então. A ideia hoje é que a gente falar assim, muita gente fala assim, mas eu só tenho 100 reais. E tem gente que fala, não, eu vendi alguma coisa, eu tenho 100 mil para investir. Eu recebo várias perguntas, gente, né? 100 reais. Aliás, se você quiser me mandar uma pergunta, Caio, eu tenho tanto para investir, manda, né? É isso manda aí, que a né? gente pode fazer uma pré-análise aí, né? Lógico que precisa. Hoje a gente vai dar uma estrutura do que você precisa, né, para investir, desde 100 até 100 mil. É Legal? isso aí. E se você quer o vídeo de R$1 a 1 milhão, né, dá um like, comenta aqui, eu quero esse vídeo aí que a gente faz o próximo podcast sobre isso. É isso aí, né? Então, assim, a gente quem aí nunca investiu, né, e quer começar a investir, deixa de comprar aquela pizza e já de quebra, né? Além de ter aí uma vida mais saudável, ainda dá pra falar assim, esse final de semana eu não vou pedir a pizza, esse dinheiro aqui eu vou investir, né? Porque parece que falar, uau, é muito difícil, né? Investir, tem que sobrar muito dinheiro para poder iniciar aí os investimentos. E a gente sabe que não é assim, né? Tudo começa ali com um pequeno passo, né? E aí depois se beneficia aí da multiplicação aí, né? Da magia da multiplicação aí dos rendimentos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Como quem está iniciando aí também montar uma carteira aí, quem está iniciando os investimentos aí com 100 reais, né? Quais são os primeiros passos para poder crescer, né? Nessa parte aí de investimentos, né? E aí rumo à sua liberdade financeira. A primeira pergunta, professor, que a gente tem aqui é: alguém que nunca investiu, né? Alguém que nunca investiu antes, tem apenas 100 reais aí, o dinheirinho de uma pizza aí, basicamente, né? Por onde se deve começar? Vamos lá. Primeira coisa, separe 100 reais, não deixa ele na sua conta corrente, né? O que eu recomendo? Que abra uma conta numa corretora de valores, tá? Você abrindo uma conta numa corretora,
esse dinheiro já não está na sua conta corrente, porque se ele estiver lá, ele vai gastar. Tem gente que fala, vou investir lá na caixinha, nisso, naquilo, eu não vou entrar nisso aqui, mas eu prefiro que você separe esse dinheiro. Então, o investimento tem que ficar numa conta separada. Uma conta separada mesmo, que eu sugiro sim abrir uma conta numa corretora. Cara, eu não sei como abrir uma conta, a gente tem um guia, eu vou deixar um guia aqui, né? Ou você comenta a palavra guia aqui, eu te mando um link, né? Gratuito até, o guia de como abrir uma conta numa corretora. Tá? Então esse é o primeiro passo, abrir uma conta numa corretora. Segundo passo é determinar um objetivo de curto, médio e longo prazo. Tá? Então pode ser desde uma reserva de segurança, e coloca um número que você precisa. Por exemplo, eu preciso ter 5 mil reais na minha reserva. Então, vou começar de 100 em 100 até atingir minha reserva. Entendeu? Eu quero um objetivo de comprar um carro. Então vai colocando isso, ou dar entrada no carro, dar entrada no apartamento, ou fazer uma viagem. Então, é legal você mentalizar um objetivo. Porque parece assim, putz, eu vou 100 reais... A pessoa pode cair no gatilho de isso aqui não vai levar a nada e gastar. Mas de 100 em 100 ela vai chegar. Então, se você pensa, não, eu estou fazendo esse sacrifício por um objetivo maior, um sonho maior, né? Então, sempre você colocar uma meta e um objetivo que você mire nele. Fala, não, eu estou fazendo esse sacrifício, eu estou de tirar essa pizza, alguma coisa assim, né? Para um objetivo maior, entendeu? Então, esse é o primeiro passo, tá? E se você tem apenas os 100 reais para começar, eu sugiro que você comece um investimento que é mais seguro, um pouco mais seguro. Hoje, nesse caso aqui, eu vou falar de modalidades de investimento, tá? Lembra, só um disclaimer aqui, né? É super importante você estudar sobre as modalidades, ter uma segurança saber onde você está investindo. Então, o que eu vou citar aqui modalidades, nem vou citar nome de fundos, nem nome de ações, nem nada. Eu vou citar as modalidades. Só um disclaimer aqui, porque às vezes a pessoa, eu não estou indicando nenhum investimento. Eu estou falando como que eu investiria 100 reais se eu estivesse começando hoje. Tá. Então, eu começaria com onde tem mais segurança, onde tem mais liquidez, que hoje a modalidade mais propícia a isso é o Tesouro Direto Selic. Ou alguns CDBs, ou alguns fundos de renda fixa. Tem fundos que com 100 reais você consegue investir. Tem o Tesouro Selic com 150 reais, é um pouquinho mais, você consegue investir. Então, talvez ali você guarde um pouquinho, né? Ali para uns 50 reais a mais ali para investir, até te puxa um pouco mais. Ou tem CDBs e tem fundos que também você permite. Então, eu começaria com isso e começaria a estudar sobre essas modalidades, né? Questionar, ver e que tenha liquidez, ou seja, disponibilidade de resgate rápido. Legal. E quem já está um pouquinho melhor aí, que tem R$1.000 para investir, investe no mesmo lugar? Qual que seria a forma mais... Esse fez o curso de Vida Zero ou o nosso investidor de elite. Né? Como que seria para investir aí R$1.000 de forma inteligente? Aí já começa a ter eu diria assim, você consegue diversificar um pouco mais. O que é diversificar? É tirar o risco de colocar todos os ovos numa cesta só, né? E você consegue ter mais escolhas. Então aí, o que acontece? Você já pode começar a colocar em alguns fundos de investimentos que têm uma boa performance. Por exemplo, tem os fundos que eu gosto, chamam crédito privado. Você tem que estudar sobre isso, entender os riscos, né? Tem tudo isso, né? Mas eles geralmente tendem a render um pouco mais que um tesouro direto. Um tesouro direto renda 100% da Selic ou do CDI, né? Que é chamado lá, que é um índice dos bancos, que faz essa correção dos investimentos. Então, tem fundos que rendem 110, 120, 150, né? Então, eu escolheria esses fundos, alguns fundos de crédito privado. Tem os fundos de debentures, que debentures são títulos de dívidas de empresas não financeiras, que é bastante interessante. Então, fundos ainda são fundos de renda fixa, mas que têm uma rentabilidade um pouquinho melhorada, entendendo o risco, e tem liquidez. A maioria desses fundos, tem liquidez de 30 dias, liquidez de 60 dias e 90 dias. Eu não investiria nada acima de 90 dias, quer dizer, para não ficar o dinheiro represado lá, né, por muito tempo. Tá? Então, eu já diversificaria. Talvez assim, um pouquinho, eu vou colocar aí uns 50%, R$500 ainda em Tesouro Direto Selic, dando um exemplo, né? Aí, mais R$300 em crédito privado e 200 em fundo de debenture. Talvez seria uma diversificação. Tá? Só fazendo uma brincadeira aí de fazer. Lógico que dependendo do objetivo da pessoa, essas percentuais podem se alterar. Mas eu já abriria o leque de investimento e melhoraria a rentabilidade desses R$1.000. Tá.
E agora a gente está chegando aí na época também de 13º, né? Estamos chegando mais uma época aí, né? Onde, quando a gente está gravando aí, né? Agora que a gente está gravando, nesse período, então, PLR, às vezes, participação nos lucros, 13º, às vezes o pessoal vende as férias, fica metade das férias, né? Então vem uma graninha extra aí, ou então recebe um dinheiro inesperado aí, né? Estou profetizando aí na sua vida, quem sabe aí, né? Vem um dinheiro inesperado aí, a pessoa tem 10 mil reais aí. 10 mil reais. Como que ela investe esses 10 mil reais? Aí já requer um pouquinho mais de conhecimento. Então, sempre a gente está falando só novamente do disclaimer. Vá buscar o conhecimento das modalidades que eu estou falando agora. Com 10 mil reais, você já consegue ter o dinheiro de segurança, né? Então, novamente, você vai montar a carteira do Tesouro, com os fundos, com crédito privado, mas você consegue apimentar um pouquinho mais essa carteira. Apimentar da seguinte maneira. Existe hoje alguns fundos que a gente chama multimercados. São fundos mesmo. Por que eu sugiro fundos? Porque o gestor do fundo, ele é um cara profissional, né? Que vai estar investindo dinheiro, você vai ser um cotista desse fundo. Então, você consegue entrar numa cota de fundo, por exemplo, com R$500, com R$1.000, com 5 mil. Tem fundos até com 10 mil, mas eu não colocaria todos lá, né? Então, eu pegaria alguns fundos com cota de 500 a 5 mil, mais ou menos, alguns multimercados, que dentro da diversificação, ele também vai ter um pouquinho que a gente chama de renda variável, ou seja, ele vai diversificar em ações, ele vai diversificar em fundos imobiliários, ele vai diversificar em moedas, em câmbio, entendeu? Então, alguns fundos multimercados te oferece, né, a essa diversificação. Vai correr um pouquinho mais de risco? Vai. Tá? Ou então fundos imobiliários também, que é interessante. Você começar a entender um pouquinho de fundos imobiliários e aí você começa a receber dividendos. Então você começa a criar uma carteira com um pouquinho de diversificação, tá? Ou até ETF de ações. Aí dentro dos 10 mil, para ficar fácil em termos percentuais, eu deixaria ainda 5 mil naquela percentual que eu expliquei do Tesouro Direto, crédito privado e fundos de debênture, tá? Então, eu deixaria 5 mil ainda nessa perna de renda fixa, ou seja, aquilo está rendendo, né? Deixaria 3 mil em multimercado, que tem um risco menor até, mais controlado, tá? E desses 2 mil que sobrasse, eu colocaria R$1.000 no fundo, por exemplo, de ETF, de ações, tá? Tem vários fundos bons aí que correm o índice do índice Bovespa, da Bolsa de Valores, e uma ETF de fundos imobiliários. Porque a ETF diversifica, né, naturalmente ali. Você não precisa ficar escolhendo uma ação ou um fundo especificamente, né? Então dá para você fazer essa diversificação, ou seja, você está diversificando, você está arriscando ali no máximo, né, 20%. Daquele valor, e o restante ele está um pouco mais seguro, tá? Ainda mesmo assim, é uma modalidade um pouco mais, eu diria assim, de moderado para arrojado, tá, entendeu? Caio, mas eu tenho muita aversão ao risco. Então, você mantém, aí depende muito do perfil que a gente falou no começo. Tem um perfil mais a risco, aversão a risco, aí você deixa só essa diversificação na perna só de renda fixa. Certo. Entendeu? Eu só coloquei as duas aí, mas depende muito. Isso precisa até um pouquinho de conversa. Mas é uma sugestão de você ter um pouquinho de cada coisa. Mas o que te oferece mais risco, você tem menos. E o que te oferece, né, menos risco, você tem mais. Então, você consegue dar uma diversificar assim, entendeu? Tá. E sempre vai depender também dos objetivos, né, de cada um, né? Por isso que precisa dessa análise aí, né? Mais detalhada também, né? Dos seus objetivos, das suas metas, né? O que melhor lhe convém de acordo com os conhecimentos técnicos também, né? Não tem nada escrito na pedra. Eu estou falando assim, isso são uma carta simulando aqui uma situação que eu quero diversificar 10 mil. Entendi. Se eu tenho mais aversão a risco, se eu tenho menos aversão a risco. Se eu entendo, tenho conhecimento e não tenho conhecimento. Exatamente. Você entendeu? O que vai fazer você tomar a melhor decisão é o seu conhecimento e o momento do mercado. Pode ser que o momento do mercado não seja bom ainda para investir em ações. Então, você deixa, até mesmo no tesouro ali, esperando o melhor momento, ou no fundo de renda fixa, esperando o melhor momento. Entendi. Né? Com liquidez diária, que surgiu o melhor momento, então eu resgato.
e aí eu reinvisto esse dinheiro, entendeu? Entendi. E para quem tem 100 mil, tem essa benção aí dessa Vendeu o carro, vendeu carro, vendeu terreno, recebeu herança, fez algum negócio aí que recebeu essa bolada, uma indenização, sei lá, saiu a causa na justiça, né? Que beleza, né? E recebeu 100 mil reais. O que você recomenda, né? Que a pessoa, do nada, assim, né? Acabou recebendo esse valor aí. Ou então, para quem às vezes até tinha já, chegou nesse ponto, mas está tudo na poupança e tá vendo que não tá rendendo aí. O que faz com esse 100 mil aí? Olha, 100 mil a gente já consegue abrir um leque muito bom de modalidades. Porque assim, uma coisa que eu falei, por exemplo, você tem você tem lá a modalidade de fundos de renda fixa, certo? Você pode diversificar com 3, 4 fundos, até 5 fundos. Então, o que você vai fazer? Você vai pulverizar um pouco mais esse investimento para cada fundo. Entende? Então, assim, vamos supor que eu vou destinar desse dinheiro, desses 100 mil, eu vou destinar, por exemplo, 30 mil em tesouro. Aí eu posso diversificar com tesouro direto Selic, com tesouro direto pré-fixado, com tesouro direto IPCA. O pré-fixado, ele é mais a longo prazo, ele vai pré-fixar a taxa, depois a gente pode até fazer um episódio explicando um pouco mais, só estou falando que dá para você diversificar dentro do tesouro direto, dá para você diversificar. O IPCA, que é ligado à inflação, você também diversifica, então você consegue diversificar dentro das modalidades, nas submodalidades ou, nas categorias de fundo. Por exemplo, posso pegar desse aí mais 30 mil que seja a fundos de renda fixa e crédito privado. Então, eu posso escolher 4 fundos ali, colocar 10 mil em um, 10 mil em outro, 5 mil em outro. Então, o que acontece? Eu ainda continuo moldando a carteira, mas só que agora eu diversifico ela em qualidades de fundos. Então, existe um negócio que chama paradoxo da escolha. Eu olho lá quais são os fundos que tem, eu falo, vou investir 5 nesse, 5 nesse, 5 nesse, de acordo com a qualidade e rentabilidade desse fundo, entendeu? E aí eu consigo diversificar um pouco mais e aí eu começo a abrir outros leques. Por exemplo, aí sim eu começo a pegar... Eu falei dos fundos multimercados e você pode começar a colocar em fundos de ações, posso colocar isso em fundos cambiais, posso colocar isso em ouro. Opa, ouro. Posso colocar isso em criptomoedas, entendeu? Então, assim, aí eu consigo aumentar um pouquinho o meu grau de risco. Mas o que eu faço? O menos arriscado eu aloco mais e o mais arriscado eu aloco menos. Por exemplo, se eu vou investir, se eu tivesse 100 mil e investisse em criptomoedas, eu só iria alocar 5 mil. Lógico, também entender o momento certo, estudar o momento certo. Não ir lá loucamente colocar sem analisar. Aprenda a analisar, aprenda o melhor momento. Né? Uma coisa é o seguinte, quanto mais cresce o seu dinheiro, mais sua mentalidade, o seu conhecimento sobre investimento tem que crescer. Uma cabeça de investimento, até o universo não vai te dar, né? Deus não vai te dar mais dinheiro do que você é capaz de carregar. Então, você aprenda várias modalidades para que você possa administrar isso, tomar a decisão. Então, vamos supor que você fez uma mentoria, um curso, alguma coisa, agora eu tenho um conhecimento. Por exemplo, se eu tivesse hoje, eu investiria 5 mil em criptomoedas, lógico, eu vou escolher o melhor momento de comprar, tá? Eu investiria ali pelo menos uns 10 mil ali em fundos de ações, escolheria os melhores fundos, tem fundos tops que conseguem uma performance melhor do que o índice Bovespa, né? Isso se for o momento do mercado, né? Aí já deu mais ou menos 15, pegaria 25 e colocaria no multimercado, entendeu? E aí escolheria tem várias modalidades de fundo multimercado que ele ganha dinheiro mesmo se o mercado está caindo. Ele tem algumas proteções, né? São os chamados fundos hedge, que ele segura, né, a queda, ele consegue amortecer a queda, porque o fundo ele tem uma liberdade, né? O gestor tem uma liberdade de fazer uma contraposição. Então, se está caindo uma ação, ele está colocando uma outra ação que está subindo. Então, ele faz uma espécie de uma trava, né? Então, eu escolheria, diversificaria aí de vários fundos multimercados. Então, a gente está falando 15 com 25 já está dando 30 já está dando 50, né? 50%. E os outros 50% ficaria em renda fixa. Então, aí sim, aí eu diversificaria entre tesouro, crédito privado, né? E fundos de debêntures. Então, mesmo assim, é uma carteira de moderado para arrojado um pouquinho, tá? Mas que no longo prazo essa carteira começaria a me remunerar muito acima
do que eu receberia se eu deixasse o dinheiro só no CDI. Entendeu? Hoje, por exemplo, a taxa de juros está 11 e alguma coisa. Vamos falar que a taxa de juros está 12. E que qualquer investimento numa renda fixa dá 1% ao mês. Essa eu montaria uma carteira para render de 1,5% a 2% ao mês. Legal. Entendeu? Que aí é nessa diversificação. Entendeu? E não existe uma garantia disso. Tem que fazer sempre manutenção. O que eu estou sugerindo aqui é que você estude essa modalidade. Mas é possível você fazer isso. Se você não tem conhecimento, você tem que procurar ajuda. Exato. Ou uma assessoria, uma consultoria, né? Eu digo especializada, que não esteja dentro do banco ou da corretora, porque eles podem te induzir a investir de acordo com que pagam, né, mais comissão para eles, né? Então tem conflito de interesse, mas você pode pegar, né, uma gestora independente, você pode pegar ou fazer uma própria mentoria onde o mentor, entendendo, ele vai recalcular. Eu na maioria das vezes eu recalculo de acordo com os objetivos da pessoa qual é o percentual que ela tem que montar a carteira dela, entendeu? E lá ela vai selecionando a modalidade ou o fundo que ela precisa colocar, entendeu? Legal. Eu acho que de 100 reais a 100 mil, né? O importante realmente é você ter o maior investimento de todos em conhecimento. Porque aí a pessoa tem autonomia, né? Ela sabe liderar, sabe conduzir, né? Sabe gerenciar, sabe supervisionar essa pessoa que possivelmente está fazendo a gestão ali mais operacional no dia a dia dos investimentos dela, né? Sabe negociar, sentar numa mesa e analisar junto com ele. Então, assim, não está leigo ali, né? Então, é o que eu falo, né? Às vezes a pessoa ela trabalha tanto, se especializa tanto na profissão, mas ela não se especializa em gerir esse dinheiro, em fazer esse dinheiro render. Então, tipo, não faz sentido. Não faz sentido você investir tanto para trabalhar, fazer uma pós, fazer uma faculdade, para poder ganhar mais, e aí depois que você recebe esse valor, você não saber administrá-lo, né? Ou fazer como multiplicar, ou saber como multiplicá-lo cada vez mais, né? Então, isso não faz sentido, né? Então, o melhor investimento, independente se você vai investir de 100 a 100 mil, né? O início é adquirir conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele realmente liberta e faz você ser cada vez mais próspero. Isso aí. Então, assim, eu acredito que tudo isso que você falou, Sheila, é extremamente importante. Isso lembra daquela parábola dos talentos, né? Que Jesus conta, né? Que tinha 3, que o mestre, né, saiu, né, para conquistar alguns reinos e deixou 3 servos. Teve um servo que multiplicou o dinheiro, que ganhou 5 talentos e multiplicou por 5. Outro ganhou 2, multiplicou por 4. E teve um servo que escondeu o talento. E esse, né, foi até penalizado, né? Então, assim, você vai ganhar mais, você vai gerar mais riqueza se você souber cuidar do seu dinheiro, né? E se você não se prepara, tem gente que deve estar se roendo aí falando, mas eles estão endividados, ou eu não tenho dinheiro. Cara, você vai continuar sem se você não aprender a cuidar. Exatamente. Entendeu? Se você aprender a cuidar, né, de 100, você aprende a cuidar de 1.000, você aprende a cuidar de 10 mil, você aprende a cuidar de 100, 1 milhão e daí por diante. O tamanho da sua mentalidade é o dinheiro que você tem na sua conta. Então, fiel no pouco e no muito, né? Então, tem que saber essa gestão. Então, né? E se você quiser aprender um pouco mais, olha só, eu tenho também um outro Instagram que é Caê Galvão Oficial. Então você vai lá nesse Instagram, Caê Galvão Oficial, que ele está sendo exclusivo para a gente falar sobre investimento, tá? Então, assim, lá o foco é investimento, criação de riqueza através de negócios digitais. Então, vai nesse Instagram aí, né, do Caê Galvão Oficial, deixa seu comentário aqui, comenta aqui, né, o que você quer saber. Caê, não entendi muito esse linguajar aí de multimercado e tal. Legal, comenta aqui, né, que a gente vai esclarecer suas dúvidas aqui e a gente vai ajudar você aí a dar esse primeiro passo. Tá bom? Para que tenha uma vida cada vez mais próspera, porque nós estamos juntos. Estamos juntos na missão. Na missão. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.